tarde, Sarza. Boa tarde para quem está acompanhando a gente aqui no All News. Hoje um dia de muita notícia. Olha, esse processo ele foi proposto pelo Solidariedade. E aí é importante a gente entender que antes do Paulinho da Força, que é o deputado do Solidariedade de São Paulo, dirigente do partido, ser escolhido relator da chamada PEC da dosimetria, o partido dele propôs uma série de ações que, em tese, ajudam a blindar o Supremo Tribunal Federal. Essa era uma delas. A decisão do ministro Gilmar Mendes já era sabido, seria rumorosa, causaria reações no Senado Federal e provavelmente vai haver aí um meio termo durante o julgamento. Por quê? Porque deixar só nas mãos do Procurador-Geral da República o papel de propor impeachment de integrante do Supremo vai dar ao Supremo uma possibilidade que o Poder Executivo, por exemplo, não desfruta, né? Um partido político, uma pessoa é aberto o direito de pedir o impeachment, por exemplo, do presidente da República. Então, muito provavelmente, chegar a um meio do caminho, porque a forma como votou, como entendeu o ministro Gilmar Mendes, ela cria ao Supremo uma regra, um precedente ou uma prerrogativa, um requisito que nenhum dos outros poderes tem. Agora, é importante entender também em que contexto isso está se dando. Isso está se dando num contexto em que a oposição, sistematicamente e com muita força, quando ainda era governo na gestão de Jair Messias Bolsonaro, passou a utilizar o instrumento, né, o pedido de impeachment, sem muito critério, lotando as gavetas do presidente do Senado e usando esses pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, seja na gestão de Rodrigo Pacheco, quando presidente do Senado, seja na gestão de Davi Alcolumbre, para, conturbar as sessões e, dois, né, pressionar, fazer movimento mais midiático do que propriamente dito um movimento efetivo politicamente. Mas para falar para as turbas, né, para as próprias fileiras de eleitores, em especial esses que atuam de maneira mais radicalizada, do que esperando de fato algum tipo de solução vinda ou um acatamento de pedido de impeachment por meio do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A própria nota do senador Davi Alcolumbre reconhece que houve ali algum tipo de abuso na utilização desse instrumento. O que a gente pode esperar, então, é isso, Diego. A partir do dia 12, os demais integrantes do Supremo Tribunal Federal vão votar, devem formular seus votos e o Supremo deve chegar a um meio do caminho, né, que estabeleça regras bem claras para que esses pedidos de impeachment possam ser feitos, mas restringir só ao Procurador-Geral da República esse direito, de fato, não me parece que vai conquistar a maioria do plenário da Corte. A ver. Pois é, ô Dani, e os políticos de direita criticaram bastante hoje, né? Essa medida do ministro Gilmar Mendes, a decisão monocrática dele, vários se manifestaram. Estava vendo aqui a reportagem do Felipe Pereira, ele tratou sobre esse assunto no nosso site, né? E falou que bolsonaristas reagiram com irritação à decisão do ministro. Senadores alinhados ao ex-presidente usaram expressões como golpe e absurdo para classificar a medida. Eles pretendem subir à tribuna do Senado, como a gente viu aí, alguns já se manifestando. O motivo é o impeachment, né, de ministros do Supremo, que faz parte da estratégia da direita. Virou meio que um mantra, né? Para entrar no clube, o Dani, tem que defender o impeachment, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. É o recordista, ministro Flávio Dino também acumula uma série, o próprio ministro Gilmar Mendes, enfim. Tem sabe a máxima do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas? A oposição passou da conta na utilização desse instrumento, transformando o próprio exercício da judicatura, ou seja, o próprio exercício do dever de decidir do juiz, numa espécie de risco de impeachment. Então, assim, ministro Alexandre de Moraes tem uma ação que fala sobre o inquérito das fake news. O ministro ele não pode sentar em cima do caso, não é assim que se faz bom direito, né? O ministro tem de pedir as diligências, tem de ouvir os envolvidos, tem de chamar as testemunhas, tem de julgar, o caso tem de andar.
Mas aí, a partir de qualquer momento, então, o fulano de tal foi chamado para prestar depoimento na Polícia Federal. Absurdo, coação, não sei o quê. Ministro inquire o Mauro Cid. Absurdo, coação. Os mesmos que lá atrás aplaudiam a juíza Gabriela Hardt, que foi às ruas, essa também punida. Ela foi punida pelo CNJ, não pela forma como tratou o agora, de novo, o presidente Lula durante o depoimento dele, mas por ter, inclusive, plagiado decisões anteriormente exaradas por Sérgio Moro. Mas quando Lula se senta à frente dela, ela disse: se você começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Não se viu nada parecido com isso na audiência do Cid. Então, são 2 pesos e 2 medidas, exageraram na dose, transformaram isso num instrumento de fazer política e de acossar o tribunal, porque é preciso entender que, a partir do momento em que há uma queixa, um pedido de impeachment feita por um parlamentar com muita visibilidade, por exemplo, nas redes sociais, há um movimento de manada, de ataque em cima do Supremo Tribunal Federal. Dentro dos ataques, tem gente que xinga, mas também tem gente que ameaça, né? A ideia de um Supremo Tribunal Federal que está ali comandando um golpe no Brasil fez com que uma pessoa se explodisse na frente da corte, para ficar no último exemplo mais recente. Então, assim, a irresponsabilidade da utilização da mais alta corte do Brasil, né, como um instrumento de fazer política para tentar evitar investigações, tentar evitar punições, acabou levando a uma resposta que, de novo, a saída proposta pelo ministro Gilmar Mendes é heterodoxa, porque difere, inclusive, dos critérios adotados para os outros poderes, para impeachment de presidente da República, por exemplo. Qual é a discussão, né, Sarza? Olha, o Supremo regulamentou, por exemplo, qual seria o trâmite do impeachment, tanto do Collor quanto da Dilma. Verdade, né? Mas não estava estabelecido ali que só o Procurador-Geral da República poderia pedir impeachment. Por exemplo, vamos lembrar aqui de Dilma Rousseff, a última empichada. Os autores foram a então advogada, agora voltou a ser, né, Janaína Pascoal, e o Miguel Reale Júnior, um jurista, também com base nas pedaladas fiscais. 2 do povo, digamos assim, né? E isso levou ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Não coube para o presidente da República a prerrogativa de ter um impeachment proposto só pelo Procurador-Geral da República. Então deve-se chegar no meio do caminho, Sarza. Pois é, essa questão, né, Dani, a gente está vivendo tempos tão esquisitos que algumas anomalias são criadas, né? Essa parece mais uma, né? Uma anomalia porque não é natural, né? Nem é benéfico que a restrição que os ministros fiquem tão blindados assim dessa maneira. Mas a gente entende a preocupação no sentido de perceber que há, né, uma política de... eu vou usar uma expressão da internet, de cancelamento dos ministros, né? Enfim, de colocá-los ali contra a população. E surtiu efeito, né? A verdade é essa, né? Todas as semanas você tem um pacote de ameaças que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Agora, de novo, né? Os poderes, eles estão em choque já há algum tempo, né? E esse tipo de estratégia vai levando todos os lados a esgarçarem essa corda que, na verdade, deveria se trabalhar para voltar ao centro. E veja, o ministro Gilmar Mendes é um dos ministros com maior arco de conversa política dentro do Supremo Tribunal Federal, a ponto de ter sido mencionado nas conversas, você vai lembrar disso, Sarza, entre o Eduardo e o pai dele, eu acho, se não me falha a memória aqui, porque são tantos diálogos que a gente tem acesso, inclusive hoje tem mais alguns cabulosos para a gente tratar, mas em que diz, olha, no Gilmar ninguém toca, não é para falar do Gilmar. Por quê? Porque o Gilmar Mendes conseguiu manter pontes de diálogo institucional até com o bolsonarismo, né? E é deste ministro que parte essa decisão tão ruidosa. Não é de um ministro que desconhece o ambiente político, pelo contrário, é um dos que mais conhece o ambiente político. Então, Gilmar Mendes certamente esperava uma reação bastante alarmada do Congresso, e também que vai conversando com os pares dentro da corte, discutir e se chegar a um voto médio, né, que dê aí regras mais claras
né, regulamentando o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, como fez nos 2 casos de impeachment de presidentes da República, Collor e Dilma Rousseff. Esse rito foi cumprido, ao ponto de que, gente, quem comanda o processo de impeachment, vamos voltar de novo aqui ao exemplo não é o presidente do Senado, né? É o presidente do Supremo de turno, né? Esse rito ele foi discutido à exaustão no plenário, inclusive pelos 11 integrantes da corte na época. Então, vai se chegar a um voto médio de regular, mas por que eu estou chamando a atenção, né? Do perfil do ministro que decidiu. O ministro Gilmar Mendes é um dos ministros que mais conhece o ambiente. A sinalização que ele dá, né, com uma decisão dessa monta é: olha, passou da conta, aqui nem eu estou segurando mais a onda, vamos estrangular para poder chegar, acredito, num voto médio. De novo, acho difícil que se mantenha com exclusividade para a Procuradoria-Geral da República o pedimento, para usar aqui uma expressão jurídica feia, né? Mas a exclusividade de pedir impeachment de integrantes do Supremo Tribunal Federal.